Vamos trazer para vocês aqui no Verdade Oculta 30 TV um estudo sobre a pessoa de Jesus Cristo e Lúcifer. Quem é Jesus Cristo e quem é Lúcifer? O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Você sabia que as pessoas do planeta que adoram a Jesus Cristo estão adorando a Lúcifer? Pois os dois são as mesmas pessoas. E o Jesus Cristo, criado por Roma, adorado por várias religiões, principalmente os cristãos, na realidade estão adorando ao impostor, a Ra-Satã, ao próprio demônio. Você sabia que Lúcifer e Jesus Cristo são a mesma pessoa? Em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, podemos ler claramente: Veja o relato do Jesus romano. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Exatamente isso mesmo. A expressão estrela da manhã pode ser substituída sem prejuízo algum pela palavra Lúcifer. O resultado é algo que surpreende. Jesus se dizendo ser Lúcifer, Lúcifer e Jesus Cristo são a mesma pessoa. Vamos analisar. Lúcifer em hebraico é Eleu ben Shadshah. Em grego é Osporos. Representa a estrela da manhã, a estrela matutina, a estrela da alva, o planeta Vênus. A palavra Lúcifer significa o que leva à luz, representando a estrela da manhã, o planeta Vênus, que é visível antes do alvorecer. Esse representa o próprio Lúcifer, ou Jesus Cristo. A designação descritiva de Isaías 14, versículo 4 ao 12, provém de uma raiz que significa brilhar e aplica-se a uma metáfora aplicada aos excessos de um rei de Babilônia, filho do rei Shanshar. Não há uma entidade em si. Os usos destas palavras no Velho Testamento e no Novo Testamento são completamente diferentes. Aqui você vê Lúcifer, Vênus, o portador da luz, Lua, do capítulo 12 do Apocalipse, onde mostra a mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés. E você tem o Altair. Você tem Vênus, que representa Jesus Cristo, o filho da lua, o filho da Samíramis. Basta ler a Bíblia com atenção para perceber que Isaías não estava falando do diabo, aquela criatura tradicional que os evangélicos se borram de medo, mas usando imagens retiradas de um artigo mito cananeu, nos quais Isaías referia-se aos excessos de um ambicioso rei babilônico. O pecado associado a Vênus é a luxúria, e o rei ambicioso deixou-se levar pela luxúria e caiu dos céus de onde estava. Satanás é Jesus Cristo, adorado pelos cristãos e protestantes do mundo. Na religião romana, Lúcifer, ou Lucifurgo, tinha as mesmas atribuições de Prometeus, responsável por ter traduzido a luz, ou trazido a luz, inspiração dos deuses para os humanos. Estaria condenado a permanecer com eles, sendo visto apenas durante a manhã ou ao cair da noite, tal qual o planeta que representava, que é o planeta Vênus. Portanto, de luz, estrela da manhã, estrela da alva, estrela matutina, e todas estas denominações querem dizer aquele que nos traz a iluminação. Lembre-se que Vênus sempre esteve conectado ao amor, esfera 7 da Cabala, e através do caminho 24, o sacrifício pela humanidade. Tudo isso representa o planeta Vênus, que quer dizer Lúcifer, ou Jesus Cristo. Podemos seguir os passos
do Messias dos judeus, a qual é chamado de Yahushua, e nunca foi chamado de Jesus, através da bondade, do amor e do sacrifício pela humanidade. E chegaremos ao Teferet, na esfera do Sol, Cristo, que representa os seres iluminados, como Buda, Jesus, Cristo, etc., são as mesmas pessoas. É interessante que o Novo Testamento fale sobre a estrela da alva em 2 Pedro 1,19 e a estrela da manhã em Apocalipse 2,28 e capítulo 22, versículo 16. Em todas estas passagens fica bem claro que a estrela da manhã também não é Satanás ou qualquer outra criatura blasfema. Lendo com calma, fica muito fácil perceber de quem Pedro estava falando. O próprio Jesus é a brilhante estrela da manhã, que abençoou seus servos fiéis, conforme vocês mesmos podem ler na Bíblia online. Simples e direto. Jesus é aquele que traz a luz. Jesus é aquele que traz a iluminação. Jesus é o portador da luz divina, ou seja, Jesus é Lúcifer. Ok. Eu sei que agora deve ter muita gente babando diante dos monitores, incrédulos, com os olhos arregalados e pensando, como assim? Vamos raciocinar. Releiam todo o texto. Respirem fundo. Esqueçam por um minuto a imagem falsa e o jogo de palavras que foi colocado na cabeça de vocês durante toda a sua vida. Pense historicamente e racionalmente. Siga as palavras de acordo com sua origem e o que elas realmente significam. Esqueça historinhas de anjos caídos e enfins. Existe toda uma metáfora para essa queda. E ela envolve capela, algo, teofania e outras coisas que são advanced. Teoria da conspiração, que explicarei no devido tempo. Por enquanto, vamos ficar no século IV, quando o Messias dos judeus, Yahushua, se torna o adversário do Jesus Apolo da Igreja Romana. Para haver uma unificação dos fiéis ao redor da Igreja de Roma, era necessário haver um nós contra eles. Para justificar o Cristo Apolo de Constantino, eles precisavam de adversários, Shaitães, e assim sendo transformaram todos os deuses de todas as outras religiões em demônios. Mas preste atenção, isto não foi feito pela igreja do dia para a noite. Isto foi um processo que levou anos, décadas, séculos, e muitos adversários foram queimados na fogueira. Esses adversários da igreja prostituta romana que criou seu Cristo místico. E para quem acha que isso é algo medieval e que faz parte do passado, podemos citar o processo de demonização das religiões afro que ocorre nas igrejas evangélicas nos dias de hoje, onde transformaram babalorixás em pais de encosto, exus em demônios, bombo ou pombagira em prostitutas e outras barbaridades. Pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Não só o Messias dos judeus, a qual eles o chamam de Yahushua, sabia das verdades que viria o impostor, mas Yahunan, João, mas também os demais escritores da época usavam em suas escritas escatológicas o sistema de gematria, técnica de se substituir nomes por números. Também os Yahudins hebreus usavam esta técnica na prática para aplicarem esta técnica em nomes. Jesus Cristo, a imagem da revelação do Apocalipse, o princípio da paz de acordo com a Igreja Católica. Em alguns títulos romanos encontramos alguns surpreendentes resultados, onde Jesus Cristo sempre dá o número 666, ou seja, Jesus Cristo é a própria besta do Apocalipse.
Cálculos assustadores a respeito do nome Jesus Cristo. Vamos analisar. Um dos nomes usado pelo Império Romano é Vicarius Filii Dei. Observe que aqui você tem vigário, filho de Deus. A tradução para o latim. A letra V igual a 5, mais I igual a 1, mais C igual a 100, mais I igual a 1, mais V igual a 5, mais I igual a 1, mais L igual a 50. 1 igual a 1, mais 1 igual a 1, mais D igual a 500, mais I igual a 1, 666. Outro nome usado por Roma, referente ao místico Jesus Cristo. Vigarius Generalis Dei in Terris. Significa vigário geral de Deus na terra, palavra latim. Também encontramos no significado deste nome o número 666, representado pelo Jesus Cristo adorado pelos evangélicos e católicos. Provando ainda que os evangélicos e católicos adoram a besta, outro nome, Divix Cleri, Guia do Clero em latim, que também é um nome e um título de Jesus Cristo romano, onde você encontra D500, mais V igual a 5, mais X igual a 10, mais C igual a 100, mais L igual a 50, mais I igual a 1, igual a 666. Outro nome romano, Signal da Cruz, sinal da cruz, latim, I igual a 1, mais L igual a 50, mais D igual a 500, mais C igual a 100, mais V igual a 5, mais X igual a 10, igual a 666. Outro nome usado pelos católicos, referindo-se a Jesus Cristo, Latinveris Rex Sacerdotes, Rei Sacerdote Latino, é a tradução. Letra L 50, mais o I igual a 1, mais a letra V igual a 5, mais X igual a 10, mais C igual a 100, mais D igual a 500, 666. Veja o cálculo sobre o falso nome grego latino-portuguesado, Iersos Christolophele e Dei, Jesus Cristo, Filho de Deus, em latim. Você tem o I igual a 1, mais V igual a 5, mais C igual a 100, mais I igual a 1, mais V igual a 5, mais I igual a 1, mais L igual a 50, mais I igual a 1, mais I igual a 1, mais D igual a 500, mais I igual a 1. No nome Jesus Cristo Filho Dei, Jesus Cristo, Filho de Deus, você vê 666. Jesus Cristo é uma fábula romana. Ou seja, todos que adoram Jesus Cristo já estão adorando a besta e já possuem a sua marca. O que resta agora, de acordo com as Escrituras, é receberem um controle total em suas testas ou em suas mãos direitas. O nome português Jesus Cristo, do grego Iesus, Lesso, no latim Everso, é um nome totalmente envolto nas mitologias gregas e romanas. O nome Jesus Cristo é uma fábula católica romana, uma invencionice das mentes doentias dos seus idealizadores. O nome Jesus Cristo está envolto em um amaranhado de mentiras. A história não só contesta a tudo o que vem nos documentos e traduções duvidosas, como prova que os documentos em que a igreja se baseou para formar o cristianismo foram todas inventadas ou falsificadas no todo ou parte para esse fim. A igreja sempre dispôs de uma equipe de falsários, os quais dedicaram-se afanosamente a adulterar e falsificar os documentos antigos com o fim de pô-los de acordo com os seus cânones. Receberam ordens papais para realizar modificações em importantes papéis da época, adulterando e emendou-os segundo suas conveniências. Por tudo isso é que o Papa Pio XII, em 955,
falando para um congresso internacional de história em Roma, disse a seguinte frase: para os cristãos, o problema da existência da fábula Jesus Cristo concerne a fé e não a história. Papa Pio XII. O próprio Papa Pio XII afirmando em uma de suas cartas, isso está na história, e você não pode negar isso. Ele disse que Jesus Cristo é uma fábula criada pelo Império Romano para fortalecer as crenças e trazer as pessoas a esse covil de ladrões. A Bíblia que está em suas mãos é confiável? A Vulgata foi publicada cerca de 400 depois de Cristo. Aqui vemos uma carta de São Jerônimo ao Papa Damaso, onde o mesmo diz que foi obrigado, a pedido do Papa Damaso, a adulterar vários textos da Bíblia. Aqui sua carta original. Hoje você tem uma Bíblia. Será que a Bíblia que você tem é realmente confiável? Uma breve história da tradução da Bíblia. Veja bem, aqui em cima nós temos a lei escrita pelo dedo do Eterno. Depois tivemos a Septuaginta, a primeira tradução para o grego, rejeitada pelos rabinos. A Torá tem mais de um nível de interpretação. Sua tradução para um idioma secular foi um erro. Depois surgiu a Bíblia chamada Vulgata Latina, traduzida do grego para o latim. Possui excessos de textos e muitas adulterações. Bíblia de Lutero. Estamos aqui. Traduzida do latim para o alemão, mesmo com a reforma, preserva os mesmos erros da Igreja de Roma e antissemitismo. Ou seja, a Bíblia de Lutero já estava adulterada da Vulgata, e da Vulgata já adulterada da Septuaginta. Chegamos à Bíblia do William Tyndale, traduzida do alemão para o inglês. Tem muitos mais erros do que as outras anteriores. Temos hoje outras traduções, francês, italiano, espanhol. Temos a Bíblia de João Ferreira de Almeida, também foi constatado vários erros. E essa Bíblia de João Ferreira de Almeida, na sua primeira edição, foi encontrado nela mais de 6.900 erros e mais de 7.000 adulterações e acréscimos. Hoje você tem uma Bíblia. A Bíblia da tradução de hoje. Será que ela é confiável? Sabemos que Jesus Cristo é o próprio demônio disfarçado, pois a própria Bíblia Católica afirma que a terra iria adorar a besta e sua imagem. Sabemos que Jesus Cristo é o próprio demônio. E adoraram-lhe todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Desde que o Jesus Cristo romano místico foi criado pelo Império Romano. Lembrando que este Jesus Cristo não tem nada a ver com o Messias dos Yahudins, aquele que ocultaram. Esse Messias místico, dizem os romanos que ele nasceu de virgem, mas a história verdadeira, o Messias não nasceu de uma virgem. E outras fábulas envolvendo Jesus Cristo. Já provamos para vocês que todos os nomes atribuídos a Jesus Cristo dá a soma 666. Não importa a religião, ele apenas troca de nome, mas todas as pessoas da terra adoram a besta chamada Jesus Cristo. Por causa desta grande mentira criada por Roma, as pessoas da terra adoram a Satanás pensando que é o verdadeiro Messias dos Yahudins. Jesus Cristo é um demônio. Milhões e milhões de pessoas pelo mundo adorando ao místico, a uma força cósmica que eles não compreendem de onde vem. Uma mentira que foi introduzida nos seus avós, passando para os netos e filhos e etc., chegando nos dias de hoje,
A maioria das pessoas sem conhecimento e sem vontade de pesquisar estão com suas vidas condenadas, adorando a um falso curandeiro, a um Jesus Cristo mentiroso e filho de uma prostituta romana que adulterou a verdadeira escritura dos Yahudis. Vejamos o que o Papa fala de Jesus Cristo. E não é maravilhoso, e não é maravilha. Desculpe, vejamos o que Paulo fala de Jesus Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Paulo diz e afirma aqui que Jesus Cristo, o Deus Sol romano, é o portador da luz, a estrela da manhã, o planeta Vênus brilhante. Paulo está abrindo os olhos das pessoas sobre este Jesus Cristo pagão, que não tem nada a ver com o Messias dos judeus. É por isso que hoje encontramos várias contradições entre Paulo e Jesus Cristo, porque Paulo está repreendendo os adoradores de Jesus Cristo. Lembrando a você, meu caro ouvinte, se você adorar a Jesus Cristo, você está adorando a besta. Pesquise enquanto há tempo. O Messias verdadeiro veio para trazer o reino dele. O reino dele não é algo místico, mas o reino dele é a libertação mental. Um abraço do canal Verdade Oculta 30 TVNet.